A Bíblia, uma escritura sagrada para bilhões, cheia de milagres e mistérios. Novas descobertas na tecnologia sugerem que os milagres incríveis são baseados em fatos reais. A ciência pode revelar a verdade por trás dos maiores mistérios da Bíblia. Mistérios da Bíblia. Evangelhos perdidos. Inverno de 1886. Arqueólogos franceses procuram artefatos na área cristã de um cemitério no Alto Egito. De repente, eles fazem uma descoberta que abala a essência da história cristã. O que eles descobrem é o túmulo esquecido de um monge enterrado no século VIII. Mas o maior achado é o que o monge está levando consigo para a próxima dimensão. Aqueles que enterraram o monge aparentemente pegaram este livreto de papiro e colocaram junto ao corpo. Assim ele poderia entrar na próxima vida com um de seus livros preferidos. Ele contém não o Mateus, Marcos, Lucas e João, mas ele contém o Evangelho de Pedro. Aparentemente, o livro é um evangelho de verdade, um relato em primeira mão da vida de Jesus. No entanto, o texto teria sido escrito pelo apóstolo Pedro. Há quase 2000 anos, tudo o que os cristãos sabiam sobre Jesus vinha dos evangelhos da Bíblia cristã, nos relatos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Seria aquele um relato perdido real da vida de Jesus, escrito por Simão Pedro, o líder escolhido dos apóstolos? A descoberta disparou ondas de choque pelo mundo dos estudos bíblicos, e essa onda de choques continua, enquanto novos evangelhos perdidos, emergem em inúmeras escavações arqueológicas. O Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena e até o Evangelho de Judas. A descoberta deles revelou histórias chocantes e controversas sobre Jesus e sua mensagem. Histórias que foram omitidas pela igreja. Serão eles relatos confiáveis da vida e morte de Jesus? E se são, por que foram banidos? Com a aplicação de tecnologia de ponta, como microscópios eletrônicos, datação com carbono 14, paleografia e os avanços mais recentes na arqueologia, os especialistas vão examinar os evangelhos perdidos para determinar sua idade, sua fonte e se eles contêm verdades esquecidas da crença mais difundida no mundo. A descoberta dos evangelhos perdidos também revela uma batalha secreta, agora esquecida, mas um dia vital. A batalha pela alma da cristandade. De um lado, um grupo devoto, clamando por um relacionamento direto e espiritual com Deus, com seu próprio conjunto de evangelhos. De outro lado, a crescente hierarquia do cristianismo ortodoxo, que aceita apenas 4 evangelhos. O resultado desta batalha iria determinar o futuro do cristianismo. Mas, nos primórdios dessa crença, não havia literalmente nenhum evangelho, nem Bíblia cristã. O cristianismo começa por volta do ano 30 d.C., com um grupo de judeus que seguem os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Contamos a história através de histórias, e foi assim no início da jornada de Jesus. As pessoas que estavam à volta dele, os pobres, os marginalizados, muito provavelmente não sabiam ler ou escrever. Então faziam o que os outros faziam. Eles contavam histórias. As pessoas devem ter conversado entre si. Você conheceu Jesus? O que ele disse quando vocês se encontraram? Você estava presente quando ele estava na estrada? Você se lembra da história? O que eu ouvi foi isso. As histórias de Jesus não foram passadas para o papel por décadas. Estudiosos acreditam que o evangelho mais antigo, o Evangelho de Marcos, foi escrito por volta do ano 70 d.C., 40 anos após sua morte. Mas esse não foi o único evangelho.
Lá pelo ano 200 depois de Cristo, não havia somente os 4 evangelhos. Pode ter havido até 50. Eram documentos como o Evangelho de Felipe, o Evangelho dos Hebreus e a Revelação de Pedro. Alguns desses livros foram mencionados por escritores da antiguidade, mas até recentemente todos estavam desaparecidos. O que aconteceu com eles? E por que há somente 4 evangelhos hoje? A resposta nos leva menos à fé e mais à política. A Bíblia não caiu do céu. A versão final da Bíblia foi feita por pensadores cristãos que representavam um ponto de vista específico. O surpreendente é que a Bíblia cristã, como a conhecemos, não surgiu de fato até 300 anos depois da morte de Jesus. E o homem que determinou o conteúdo da Bíblia cristã tinha interesses poderosos, que tinham pouco a ver com religião. No ano 312 depois de Cristo, o imperador romano chamado Constantino, um pagão que acreditava em vários deuses, alegou ter tido uma visão da cruz antes de uma batalha. Depois de sua vitória, ele se converteu ao cristianismo e o declarou religião semi-oficial do Estado. Constantino queria controlar essa nova religião para unificar o Império Romano, que estava se desmantelando. Naquela época, o cristianismo era uma religião mal organizada, uma coleção de igrejas com crenças diversas e escrituras diversas. O imperador pretendia mudar isso. O que ele notou, porém, foi que essas pessoas não eram bem organizadas. E se havia uma coisa que os romanos sabiam fazer, era organizar. No ano 325 depois de Cristo, o imperador Constantino convoca o Concílio de Niceia para estabelecer a doutrina básica do cristianismo. Ele reúne os líderes religiosos mais poderosos de todo o mundo para discutir a oficialização de uma religião cristã formal. Uma das coisas interessantes é que se torna claro que ele está primeiramente interessado na unidade. Ele quer que a religião cristã forneça a base ideológica para o império. O objetivo do Concílio de Constantino era unificar a fé religiosa e politicamente. Depois de semanas de debate, os vários bispos e padres concordaram com um conjunto de princípios que unificaria todo o cristianismo e colocaram a religião sob o controle firme do imperador. E então ele usou sua autoridade para dizer: muito bem, pessoal, é isso aí. As coisas mudaram drasticamente com Constantino. Temos uma redefinição total de como Deus deve ser entendido. Deus agora é o protetor do Estado que procura usar a religião para seus próprios interesses de unificação, porque não se pode ter discordância e governar um Estado. Constantino também unificou os evangelhos cristãos e limitou os evangelhos que considerou apropriados para a religião do Estado. Apesar de o Concílio de Niceia não ter decidido oficialmente o conteúdo da Bíblia cristã, Constantino deixou claro quais evangelhos ele considerava aceitáveis. Ele encomendou a criação de 50 cópias de uma Bíblia cristã que continha apenas os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. O que aconteceu com os outros evangelhos? No ano 382 depois de Cristo, outro concílio religioso literalmente proibiu que os cristãos os lessem. Sob o imperador cristão Teodósio, todos os outros evangelhos foram considerados heréticos. Foram banidos ou enterrados, seus donos presos e às vezes executados. Havia vários outros textos que verdadeiros cristãos devotos amavam. Eles devem ter sido lidos por muito tempo, até que os bispos chegaram para dizer: não deveis ler isto, mas deveis ler aquilo. O que estava escrito nesses evangelhos perdidos? O que os tornava tão ameaçadores que tiveram que ser banidos ou destruídos? Ninguém soube por quase 2000 anos. Mas em 1886, o Evangelho de Pedro emergiu das areias do deserto egípcio. Outras descobertas espantosas se seguiram no século XX. Os evangelhos de Tomé. Esses evangelhos perdidos revelam uma visão muito diferente de Jesus.
Uma abordagem diferente da espiritualidade. E uma versão do cristianismo que um dia ameaçou a base da própria fé. Durante quase 2000 anos, os cristãos acreditaram que existiam apenas 4 evangelhos que contavam a história de Jesus de Nazaré. Em 1886, o Evangelho de Pedro foi o primeiro evangelho perdido descoberto em séculos, sugerindo a existência de uma história secreta de escrituras proibidas. Em 1945, uma descoberta assombrosa revelou uma vasta coleção de evangelhos perdidos e mudou para sempre a história do cristianismo. No Egito, perto de uma cidade chamada Nag Hammadi, um fazendeiro e seus companheiros encontraram um pote de barro lacrado que continha um tesouro de 1800 anos. Dentro dele, havia 52 textos com títulos, como os Atos de Pedro, o Apocalipse de Tiago e o Evangelho de Tomé. Eram literalmente evangelhos perdidos, mencionados por escritores da antiguidade, mas aparentemente enterrados depois da consolidação do poder do imperador romano Constantino no ano 325 d.C. As escrituras só haviam existido como lendas, até aquele momento. E talvez a mais surpreendente dessas escrituras perdidas seja o Evangelho de Tomé. O Evangelho de Tomé é um documento fascinante. Foi traduzido do grego para o cóptico e contém palavras de Jesus. E muitas das coisas contidas no Evangelho de Tomé encontram-se também no Novo Testamento. No Evangelho de Tomé, Jesus parece transmitir uma estranha mensagem, um ensinamento secreto muito diferente do contido nos evangelhos tradicionais. Os evangelhos tradicionais ensinam que Jesus é o único Filho de Deus. O Evangelho de Tomé sugere que todos nós podemos nos tornar filhos de Deus. Ele diz: quando conhecerdes a vós mesmos, então sereis conhecidos, e entendereis que sois filhos do Pai vivo. Em outras palavras, se Jesus pode ser aceito como o Filho de Deus, todos nós também somos filhos e filhas de Deus. Nós podemos ter o mesmo tipo de relacionamento com a divindade, o mesmo tipo de relação com Deus. O Evangelho de Tomé prega uma ligação pessoal com Deus, sem a necessidade de igrejas organizadas, padres e bispos. Muitos padres e bispos se sentiram ofendidos com os gnósticos, que tinham seu próprio caminho, tinham sua própria linha direta, um telefone vermelho com a divindade. Isso não pegou bem com os representantes da autoridade da igreja. E esse pode ter sido o motivo do Evangelho de Tomé ser considerado herético. A independência dos gnósticos enfraquece a hierarquia da igreja. Eles acreditam que seus próprios evangelhos são tão válidos, se não mais, como os de Mateus, Marcos, Lucas e João. No caso do Evangelho de Tomé, talvez eles estivessem certos. Quando os evangelhos gnósticos foram descobertos em 1945, uma questão perturbadora surgiu. Parecia que o evangelho perdido de Tomé era mais antigo que o de Mateus, Marcos, Lucas e João. Há um debate entre estudiosos quanto à maneira de datar o Evangelho de Tomé. O que sabemos é que temos alguns papiros gregos muito primitivos do Evangelho de Tomé e parece que partes do Evangelho de Tomé são muito antigas. Na verdade, partes do Evangelho de Tomé podem remontar aos primórdios da igreja. A maioria dos estudiosos acredita que os 4 evangelhos tradicionais foram escritos no espaço de uma geração desde a morte de Jesus, 40 a 60 anos depois que os eventos realmente aconteceram.
Mas algum material no Evangelho de Tomé pode ser mais antigo, com base em seu conteúdo mais simples. A diferença entre o Evangelho de Tomé e o Novo Testamento é que o Evangelho de Tomé só tem as palavras de Jesus. Não há milagres, não há histórias sobre Jesus. O fato do Evangelho ser apenas uma reunião das palavras de Jesus pode sugerir que é mais antigo e que os outros elementos da narrativa dos outros evangelhos foram adições posteriores. Se o Evangelho de Tomé realmente é mais antigo que os 4 evangelhos tradicionais, isso significa que é mais próximo da mensagem de Jesus? E se for assim, significa que a Bíblia cristã está literalmente incompleta? A resposta pode estar em encontrar a data exata em que o Evangelho foi escrito. O Instituto de Conservação de Museus Smithsonian, ou MCI, tem uma equipe de especialistas e cientistas para extrair os segredos de documentos antigos. Nós fazemos um trabalho de detetive. Nossos cientistas examinam com diferentes tipos de instrumentos para entender realmente o que é, de que lugar do mundo veio. Os estudiosos procuram pistas da idade de um evangelho no papel e na tinta do documento. Sinto que às vezes consigo entrar na cabeça do autor. Principalmente porque um conservador precisa desenvolver uma espécie de visão invertida de raio-x. Você tem um objeto na sua frente que chegou a você em seu estado e sua condição naturais. E você precisa pensar em todas as coisas que aconteceram com ele. Uma pista sobre a idade do papiro pode ser encontrada na própria escrita. Na época em que o Evangelho de Tomé foi escrito, a maioria da população era analfabeta. A pessoa que escreveu o Evangelho era provavelmente um escriba profissional. Pesquisadores descobrem a verdade através da análise minuciosa dos métodos e ferramentas de um escriba. Os escribas não eram apenas redatores, eles levam seus materiais de arte consigo. Eles preparam suas tintas com substância sólida e depois moem e adicionam líquido para escrever. Uma certa variabilidade no tamanho das partículas seria prevista. E uma coisa muito, muito perfeita e muito, muito pura e muito, muito consistente poderia ser um sinal de que é um material mais moderno. Volte. Bem aqui. Uma análise mais detalhada do Evangelho de Tomé revela que certamente não se trata de uma falsificação moderna, mas a idade exata do Evangelho ainda não ficou clara. Um teste com carbono 14 foi feito no Evangelho de Tomé encontrado em Nag Hammadi. As páginas revelaram que a cópia datava aproximadamente de 300 a 400 anos depois de Cristo. As cópias mais antigas de Mateus, Marcos, Lucas e João vêm aproximadamente da mesma época. Mas estudiosos concordam que todos esses evangelhos devem ser cópias de textos muito mais antigos, porque escritores da antiguidade referem-se a esses evangelhos por volta de 150 depois de Cristo. A idade exata do Evangelho de Tomé é incerta e controversa. É mais antigo e mais preciso que os de Mateus, Marcos, Lucas e João? Até que uma cópia mais antiga seja encontrada, a questão continua um mistério. Mas, independentemente da idade, o Evangelho de Tomé revela uma batalha dentro do cristianismo. A igreja tradicional tinha Mateus, Marcos, Lucas e João do seu lado. Durante séculos, os cristãos acreditaram haver apenas 4 evangelhos que revelavam a vida e a mensagem de Jesus de Nazaré. Mas essa crença mudou no final do século XIX com a descoberta dos primeiros evangelhos perdidos. Uma das mais impressionantes escrituras esquecidas foi descoberta no Egito. Um evangelho com um autor muito surpreendente. Se é, ele pode mudar a história cristã e revolucionar o papel das mulheres na igreja cristã. A resposta está na idade do Evangelho. Ele é mais antigo que os 4 evangelhos tradicionais? Avanços na tecnologia podem ajudar a definir a data exata, até mesmo de fragmentos minúsculos de textos antigos. O uso do microscópio 3D permite aos cientistas focalizar os detalhes que dão dicas de sua idade.
A esse nível de detalhamento, uma amostra moderna de papiro não guarda nenhuma semelhança com um texto antigo. Se isso tivesse 2.000 anos de idade, a superfície não seria tão brilhante, seria mais fosca, porque as fibras estariam gastas, criando uma espécie de ranhura na superfície, quase como camurça. Em 1886, arqueólogos franceses que trabalhavam no Egito descobriram um antigo túmulo cristão com um tesouro extraordinário. Entre as mãos de um monge do século VIII estava um livro chamado Evangelho de Pedro. Foi um dos primeiros evangelhos perdidos descobertos. Poderia ele ser o verdadeiro relato perdido da vida de Jesus, escrito por Simão Pedro, o líder dos apóstolos escolhido por ele? O que nós temos é muito precioso e muito empolgante. É uma história antiga, mas uma história alternativa. Ele foi escrito na mesma época ou antes dos 4 evangelhos tradicionais? O Novo Testamento da Bíblia. A fundação do cristianismo. E seus 27 livros culminam em 2 eventos milagrosos no centro da fé cristã: a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo. A ressurreição, a ascensão, são o que nos dizem que Jesus é quem ele diz ser. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus era mentiroso, era um grande enganador ou era quem disse ser? Jesus aparecendo foi um espanto para quem o viu, para seus seguidores, como seria para nós. Esse não era um tempo mágico em que coisas estranhas aconteciam. Era um tempo como o nosso de hoje, em que as pessoas não voltam dos mortos. As pessoas não voltam dos mortos, elas morrem e ficam mortas desde o início dos tempos. É isso que acontece. Séculos de arte religiosa mostram o Jesus Cristo ressuscitado andando entre os vivos por 40 dias. Mas o que ele fez? O que ele disse? As principais fontes de nosso conhecimento sobre Jesus de Nazaré, que andou nessa terra, são os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas além do Novo Testamento, há outras ferramentas e materiais que podem ajudar a esclarecer essas profundas crenças cristãs. Entre eles, o artefato mais reverenciado e controverso da cristandade: o Sudário de Turim. Além do sudário, há outras possíveis fontes de informação sobre os 40 dias. Fontes além do Novo Testamento? Para alguns historiadores, a resposta é sim. Pastores, beduínos, nômades, depois arqueólogos, começaram a encontrar urnas enterradas e começaram a descobrir os rolos que foram cuidadosamente escondidos dentro delas. O Evangelho de Maria, o Evangelho de Tomé, eles foram encontrados em jarros de barro que foram escondidos para que não se perdessem. Vivendo no século XXI, por causa dessas descobertas, sabemos mais sobre aquele mundo do que as pessoas que viveram 2 gerações depois. O que é interessante é que há outros evangelhos que não entraram no Novo Testamento. Nesses evangelhos, Jesus guardou os seus verdadeiros ensinamentos secretos para depois de sua ressurreição. Algo real, o verdadeiro significado de salvação e da vida nesse mundo. Se esses ensinamentos são reais, eles formam uma parte crítica da história. Um judeu é crucificado pelos romanos. 2 dias depois, sua tumba é encontrada vazia. Como isso pode ter acontecido? Como explicar isso? As pessoas dizem que alguém roubou o corpo, mas por que alguém roubaria o corpo? Os romanos não roubariam. Um corpo roubado seria só problema para eles. Os líderes religiosos, se roubassem o corpo, só poderia ser para mostrá-lo e dizer: ele está morto, ele não levantou dos mortos, aqui está o corpo. Aquilo era como uma cena de crime. Você quer olhar, quer ver evidências e tentar entender? Então, o que achamos que aconteceu aqui? Ou onde as evidências nos levam? Acho que a ciência e a fé
se unem de certa forma, já que as duas admitem um mistério. É muito importante que nesses dias em que a religião e a ciência são às vezes postas uma contra a outra, como se fossem contraditórias, voltar atrás e dizer, antes de fazer isso, vamos reconhecer o fato de que nós, como historiadores e cientistas, temos que ser honestos. Temos que respeitar as evidências, temos que respeitar as fontes primárias, temos que respeitar as fontes confiáveis. A crucificação era uma arma psicológica naquela guerra. O sofrimento intenso e grotesco da crucificação não foi só dele, era comum. Qualquer um que resistisse ao jugo romano era crucificado. E o objetivo da crucificação era essa característica grotesca, extrema e sádica. Sabemos que foi uma morte lenta, uma morte miserável. Os corpos dos crucificados eram deixados apodrecendo nas cruzes, para que todos vissem o que aconteceria se resistissem. Era uma maneira de controlar a mente. E era profundamente eficiente. Roma tratava a crucificação como uma forma de anúncio ao público, com intenção de dizer, nem pense em se rebelar. Jesus e o povo de sua geração nasceram sob a sombra dessa violência. Esse é o destino que os discípulos temiam. Mas esses homens que temiam por suas vidas estavam prestes a temer por suas almas. No desenrolar dos 40 dias, o terror da violência romana leva os seguidores de Jesus Cristo a se esconderem. Todos buscaram se esconder e ficaram escondidos. Eles temiam que o que aconteceu ao seu líder, destemido, pudesse acontecer a eles. Pôncio Pilatos não achava nada demais em crucificar pessoas sem julgamentos, sem os devidos processos. Bum! Você está na cruz, você é um exemplo. Nos momentos desesperados, esses seguidores viam seu Messias como uma fatalidade a mais na longa guerra romana contra o povo judeu. A coisa mais importante a dizer sobre a morte de Jesus é que foi a morte de um judeu por ter afirmado sua crença judaica acima de uma fidelidade devida a Roma. Jesus é retratado como se fosse o inimigo do povo judeu, como se ele mesmo não fosse judeu. A Jerusalém ocupada pelos romanos, um pregador judeu de visibilidade com um séquito crescente era uma ameaça. De repente, Jesus está entre eles. Jesus pode se mover numa dimensão que nós não podemos. Ele se move no tempo. Nós estamos restritos ao espaço. O tempo, para ele, é o espaço. Acho que estou tendo alucinações. Acho que não dormi o suficiente nos últimos dias. Mesmo acreditando em Jesus, não tenho compreensão do que fazer com isso. Por que ele voltou? Essa aparição do Cristo ressuscitado é vista como o ponto de mudança na história. E ele diz, que a paz esteja convosco. E ele joga por terra esse medo. E ele joga por terra esse temor. O medo foi a primeira resposta à morte de Jesus. De repente, eles podem sair às ruas e dizer publicamente que são relacionados a Jesus de Nazaré. Resta um discípulo ainda a ser convencido. Tomé. Ele não estava presente no cenáculo, e a história só descreve todos os fatos em meados do século XX. Uma descoberta arqueológica no deserto egípcio em 1945 revela uma versão controversa e chocante do Jesus Cristo ressuscitado. Ele olha os documentos e lê. Estas são as palavras que o Jesus vivo disse. E eu, Dídimo Tomé, o gêmeo, as escrevo. Quem puder compreender o significado dessas declarações não vivenciará a morte. Há uma visão diferente da evidência, e essa é a definição jurídica da evidência. Por exemplo, sobre se seria autêntico ou não, acredito que o júri diria que é autêntico.
Nós temos alguma coisa a nosso favor. No esforço de compreender e visualizar a quarta aparição de Jesus Cristo, o encontro com o discípulo conhecido como Tomé, o caminho leva ao século XX. O local, um canto remoto do Egito, próximo da cidade de Nag Hammadi, próxima ao rio Nilo. Um grupo de fazendeiros locais estava buscando fertilizantes ao ar livre, bem próximo da cidade de Nag Hammadi. Uma das pás atingiu algo rígido. Eles cavaram e encontraram alguma coisa. Era enorme, um jarro de 1,80 m de altura. Esses homens ficaram relutantes em abrir o jarro, porque acharam que poderia haver um gênio do mal dentro dele. Mas depois pensaram bem e acharam que poderia haver ouro lá dentro. Nele estava uma coleção de livros de uma antiga biblioteca de um monastério. Evangelhos, revelações secretas, escrituras, diálogos, todo tipo de coisa que não sabíamos que existia. A biblioteca de Nag Hammadi contém 52 diferentes tratados. Quando foi descoberta, ela fez um burburinho sensacional. Porque tinha alguns livros dos quais sabíamos, mas não tínhamos em mãos. Mas também havia livros que nem sabíamos que existia. A descoberta da biblioteca enterrada de Nag Hammadi, 52 livros sobre Jesus Cristo não incluídos no Novo Testamento, é considerada por muitos a descoberta mais espetacular da arqueologia cristã moderna. São 13 volumes escritos em papiro envolvidos em couro, o antigo material de escrita. Eles são escritos em copta, a língua antiga egípcia. Os livros foram feitos há algum tempo no 4º século cristão. Nós sabemos disso porque as capas de couro que foram usadas para envolver os livros têm sua estrutura reforçada com recibos datados. Então, baseados nas datas desses recibos, nós sabemos quando os livros foram feitos. Há fortes motivos para se pensar que são traduções de originais gregos, escritos em algum momento no século II. Ou possivelmente antes disso. O Evangelho de Tomé, o Evangelho de Felipe, o Evangelho da Verdade. Vários evangelhos, vários escritos atribuídos a Jesus e seus discípulos que nós simplesmente nunca tínhamos visto. Isso muda a situação. Temos um cenário bem mais cheio, mais complexo do antigo movimento cristão, histórias que não ouvíamos, argumentos que não conhecíamos, todo tipo de debate que faz parte da formação desse movimento. Há muitas revelações secretas encontradas aqui, poesias místicas. Há descrições de como o universo passou a existir a partir disso. Esses documentos perdidos parecem expandir as palavras e os ensinamentos de Jesus encontrados na Bíblia. O que você encontra nos evangelhos do Novo Testamento são o que Jesus pregou a milhares de pessoas nas montanhas da Galileia. Mas o que você encontra nesses evangelhos secretos é o que Jesus disse em particular. Ensinamentos místicos, ensinamentos de nível avançado que você não poderia jogar a uma multidão. Desde sua descoberta, muitos cristãos negam a autenticidade desses livros. Se eu fosse um estudioso da antiguidade, todos os textos antigos seriam interessantes. Se está me perguntando sobre seu valor, como cristão, como pastor, eu não vejo muito. Eles são escritos por pessoas que são muito distantes dos eventos reais e das pessoas que estiveram lá. Obviamente, de um ponto de vista histórico, você precisa ter coisas mais próximas da fonte, então você tem que tomar cuidado em termos do que quer ver. Alguns acreditam que esses livros perdidos dão uma luz na história. É bem válido dar uma olhada nesses escritos cristãos, porque a informação era fresca. Os eventos eram recentes. Se está interessado em Jesus, quer saber tudo o que puder, das melhores fontes que puder, tentando descobrir o que está havendo, qual é a dinâmica aqui, quanto isso é correto, quanto não é, você precisa dar uma olhada. Para estudiosos, eles são um valioso tesouro, porque mostram o que os outros cristãos diziam fora dos círculos ortodoxos. São declarações divergentes sobre Jesus, histórias divergentes, versões divergentes, ou pode-se dizer que são outras perspectivas.
Nenhuma perspectiva tem sido mais desafiadora aos cristãos modernos do que a encontrada no texto antigo atribuído ao apóstolo Tomé. O evangelho de Tomé é diferente de todos os outros evangelhos. Aqueles são os ensinamentos que Jesus deu depois da ressurreição. São os ensinamentos secretos de Jesus dos 40 dias perdidos. O Evangelho de Tomé tem 114 provérbios de Jesus. Esses provérbios refletem algumas coisas que você encontra nas outras fontes. Talvez a metade seja de provérbios que você encontra nos evangelhos do Novo Testamento. Mas há outros provérbios completamente diferentes do que você encontra no Novo Testamento. E estudiosos debatem qual seria a natureza deles, que tipo de ensinamentos eles representariam. Pode ser a forma como Jesus realmente disse as coisas? Podem ser a forma mais original desses provérbios? E aqueles provérbios não encontrados no Novo Testamento teriam mesmo sido ditos por Jesus? Eles são uma fonte adicional para se entender os ensinamentos de Jesus? Tomé é uma pessoa que recebe a revelação. Ele é uma pessoa que faz perguntas a Jesus e é a pessoa a quem Jesus se revela. Talvez de maneira mais íntima, porque talvez desde o início eles tivessem uma relação mais íntima. Longe de ser descrente, Tomé foi um confidente íntimo do Jesus ressuscitado, e isso tornou seus ensinamentos duplamente problemáticos para os antigos cristãos. O Evangelho de Tomé é um daqueles livros que os padres da Igreja Ortodoxa acham problemáticos. Esse evangelho não enfatiza a importância da morte e da ressurreição de Jesus para a salvação. Esse evangelho não segue as regras teológicas e, por esse motivo, os padres da igreja o condenam e por isso acabou ficando perdido até ser descoberto em 1945. As primeiras linhas desse evangelho intrigaram estudiosos por meio século. Essas são as palavras secretas do Jesus vivo e Judas Tomé Dídimo as escreveu. Aquele que entender a verdadeira interpretação das palavras não experimentará a morte. Mas essas são as palavras de um crente ou de um herege? Na visualização da quarta aparição, que Tomé irá surgir? Alguns ensinamentos no Evangelho de Tomé ecoam palavras ditas pelo Jesus do Novo Testamento, mas outras são consideradas fortemente controversas por muitos cristãos. No Novo Testamento, Jesus prega que o reino de Deus chegará em breve. Isso significa que o mundo está prestes a ser destruído e transformado. Vai haver o fim do mundo e o dia do juízo, e melhor estarem prontos. Quando você lê o Evangelho de Tomé, Jesus diz: o reino de Deus não é algo que vem no fim dos tempos, é algo dentro de você, fora de você, é em todo lugar. É viver na presença de Deus. Você tem uma chama do divino dentro de você. Você tem que se conhecer para vir para o reino. Vocês são os filhos do Pai vivo. Se não conhecerem a si próprios, não terão salvação. Alguns estudiosos acreditam que os estranhos ensinamentos encontrados no Evangelho de Tomé e em outros textos da Biblioteca Enterrada, descoberta em 1945, são apenas uma pequena fração dos escritos perdidos sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Tiveram muitos evangelhos que não chegaram ao Novo Testamento e muitos deles ficaram perdidos para sempre. Então nós não sabemos exatamente o que eram. Mas esses evangelhos estavam mesmo perdidos? Ou havia outros motivos mais sinistros para deixá-los de fora do Novo Testamento? A resposta começa com o escrito das primeiras histórias sobre um Jesus Cristo ressuscitado. Muitos acreditam que os autores dos evangelhos eram apóstolos que tinham testemunhado os eventos dos 40 dias. Eles contaram o que vivenciaram. Isso é reconhecimento em primeira mão. Se vamos colocar isso em dúvida, tenhamos em mente de que estamos colocando em dúvida uma experiência em primeira mão. Outros desafiam essa declaração. Esses evangelhos são escritos 30, 40, 50 anos depois dos eventos que eles descrevem, por pessoas que não estavam lá vendo as coisas acontecer. Em outras palavras, depois que Jesus morreu, as pessoas começaram a contar histórias sobre ele. E enquanto convertiam outras pessoas para a crença nele, os convertidos contavam histórias para outros, que contavam para outros. E com o tempo, essas histórias foram espalhadas entre pessoas que não viram nenhuma dessas coisas acontecerem. Durante décadas, várias histórias sobre o Jesus ressuscitado foram escritas. Apenas no século IV, a igreja reuniu toda a riqueza
de dezenas e dezenas e dezenas de textos sagrados, ao que foi chamado de cânone de textos. Cânone era a palavra grega para uma lista. Que livro estaria na lista? Os antigos padres da igreja usaram 4 critérios diferentes para decidir que livro devia estar dentro e que livro devia estar fora. O primeiro critério é que o livro devia ser antigo. Ele tinha que ser algo do tempo de Jesus e de seus apóstolos. Depois, o livro tinha que ser escrito por um apóstolo ou por um companheiro de um apóstolo. Ele também tinha que ser amplamente usado. Não podia ser um favorito local. Ele tinha que ser usado por toda a cristandade. Era o terceiro critério. E o quarto critério é que não podia promover nenhum ensinamento herético ou falso. Tinha que seguir as regras teológicas. Então, esses textos foram reunidos com o tempo. E depois, os 27 livros do Novo Testamento foram escolhidos como as escrituras sagradas do movimento cristão. Na história dos 40 dias no Novo Testamento, a aparição a Tomé pode ser a mais memorável e inspiradora de todas as aparições de Jesus. Exatamente 8 dias depois da terceira aparição, os discípulos continuam escondidos no cenáculo. Dessa vez, Tomé está lá. Tomé não estava na primeira reunião em que Jesus apareceu. Ele devia ter medo ou não queria estar lá porque alguém poderia aparecer e prender todos eles. Tomé voltou e seus colegas disseram que o senhor tinha aparecido. Nós o vimos e ele esteve aqui. E ele diz que se recusa a acreditar, que aquilo é ridículo. E que ele, na verdade, morreu. E pronto. Tomé disse o que muita gente também diria. Eu não acredito. Provem. Tenho de ver com meus olhos. Já que estão aqui, eu quero evidências. Tomé tem uma atitude diferente de qualquer outro. Tomé quer evidências. Tomé quer saber que esse é o homem que leva a história na sua pele. As pessoas gostam da história de Tomé porque ele parece moderno, muito cético, muito racional, muito empírico. Eu quero sentir, tocar, pôr meus dedos nas marcas dos pregos e pôr minha mão na ferida. Jesus aparece e mostra ele, e eu acho que por isso é uma história bem atraente ao público moderno, que tem muitas dúvidas. Tomé é um cientista. E ele faz exatamente o que um cientista faria. Mostra, demonstra. Ele chama Tomé e diz: Tomé, ponha seu dedo aqui, na minha mão, e ponha sua mão no meu corpo. E aí diz: não duvide mais, Tomé. Incrivelmente, Jesus diz: vamos, dê uma olhada. Faça isso, então me teste. Use a ciência para se convencer de que isso é real. Isso é um convite não só para Tomé, é para nós também. Mesmo depois que Tomé viu Jesus, ele não se convenceu até tocar nele. Tomé, então, passa de descrente a evangelizador. E isso aconteceu com todos os discípulos. As aparições depois da ressurreição e antes da ascensão são anedotas que nos mostram como esse movimento deixou de ser um grupo de fracassados, vencidos, intimidados e aterrorizados para se tornarem um grupo de pessoas prestes a incendiar o império. A maioria dos estudiosos concorda que mesmo os 4 evangelhos tradicionais não foram escritos pelos apóstolos que lhes deram os nomes, mas por seguidores desses apóstolos. Muitas pessoas disseram tê-lo visto, e essa convicção formou um movimento que dizia que ele não havia morrido, estava vivo, iria voltar. Com o destino dos seguidores de Jesus Cristo logo após a crucificação. A vida, para a maioria dos cristãos, se torna um inferno na Terra. Milhares foram levados à morte apenas por acreditarem que Jesus Cristo tinha voltado dos mortos.
A única religião suspeita no Império Romano era o movimento cristão. E isso, claro, porque Jesus de Nazaré foi crucificado como rebelde contra o Império Romano. Muitos líderes desse movimento foram oficialmente caçados e mortos. Mas então, no ano de 312 d.C., 3 séculos depois da morte de Jesus, uma grande mudança ocorre. O local é a Itália, não muito longe da cidade de Roma. Na noite anterior à batalha contra um rival do Império, um general romano chamado Constantino acorda de um sono conturbado. Na noite anterior à batalha, ele teve um sonho onde foi revelado que se ele fosse para a batalha sob o sinal da cruz cristã, ele seria vitorioso. Antes da batalha, ele tem uma visão da cruz no céu, e ela aparece a ele como uma espada. Ele instrui seus soldados a reconfigurar suas lanças e suas pequenas facas com o sinal da cruz, e vão para a batalha sob a força daquele sinal. Ele é vitorioso, e ele vence a batalha e se torna imperador romano. Ele tinha se tornado cristão. E Cristo era seu mentor. De repente, o próprio imperador era cristão e essa foi uma enorme surpresa, a transformação. As perseguições então pararam, claro. Pela primeira vez nos 300 anos de história, a cristandade se organiza sob a bandeira do Império Romano. E esse império determina como a história será contada. Antes de Constantino, o movimento cristão era definido por sua diversidade. Eles ficaram ligados à história por décadas e décadas. A maioria deles morreu horrivelmente nas mãos dos romanos. Tudo o que tinha a fazer era abjurar, porque nenhum deles renegou. Se tivesse vivenciado isso, se tivesse mesmo vivido e soubesse que Jesus se ergueu dos mortos, alguma coisa poderia calar a sua boca, será? No ano 325, Constantino reúne seus novos bispos na cidade de Nícia, no que hoje é a Turquia, onde se tornou a oficial. Enquanto isso, em crescimento, a hierarquia cristã estava chamando a atenção dos políticos romanos. Com o Concílio de Nicéia em 325 d.C., o imperador Constantino solidificou a base de poder dos bispos mais ortodoxos e sua hierarquia. Ele reuniu todos e deu a eles uma ordem, para que ele pudesse fazer as pessoas se agarrarem a isso e, portanto, unificar o império sob uma doutrina claramente definida. Existiria uma versão oficial da vida, morte e ascensão de Cristo. Todas as outras histórias seriam consideradas não oficiais e, portanto, ignoradas. O poder do Estado romano dizia às pessoas: você crê errado. Deve acreditar de acordo com o dogma, e se não acreditar nele, está morto. A maioria dos crentes ainda hoje recita as palavras que saíram daquela reunião 1700 anos atrás. Os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João estavam dentro. Os evangelhos gnósticos estavam fora. Pelo menos oficialmente. É importante ter em mente que esses outros evangelhos que estão no Novo Testamento foram de fato lidos pelas pessoas, valorizados e amados pelas pessoas durante muito tempo. Mas o que essa evolução histórica do Novo Testamento diz sobre a legitimidade dos evangelhos perdidos? O estudo dos evangelhos perdidos é muito fascinante, na verdade. Ele nos ajuda a entender as pressões culturais que o cristianismo sofria e o que ele enfrentava. É bem fascinante imaginar o que teria acontecido em Nicéia e depois disso, se uma perspectiva gnóstica tivesse levado a melhor. Eu imagino que haveria uma percepção mais mística, uma noção mais introspectiva do que significa ser motivado como um seguidor de Jesus.
Teria sido uma igreja bem diferente, com características diferentes e um significado diferente, em que o arcebispo Atanásio de Alexandria anunciou a todos os monges: está na hora de jogar fora os livros heréticos e ler os livros bíblicos. Talvez os monges tenham retirado com pesar esses livros preciosos da biblioteca de Nag Hammadi e não tenham conseguido destruí-los. Então eles os esconderam em um pote. Assim durariam para sempre, ou quase para sempre. Pelo menos até que pudéssemos encontrá-los na nossa época e lê-los outra vez. Por um milênio, a Bíblia Sagrada com os 4 evangelhos do Novo Testamento foi tida como a verdadeira história de Jesus. Alguns acreditam que os evangelhos perdidos revelam o caminho não percorrido pelo cristianismo. Outros acreditam que o caminho não foi percorrido por algum motivo. Sabe, a expressão é que, às vezes, a história é escrita pelos vencedores. E a ideia é que agora os perdedores tomam a palavra. E a palavra dos perdedores tem valor, mas a outra metade da expressão precisa ser dita. Às vezes, os vencedores merecem vencer. Séculos depois de terem sido entregues às areias do deserto, os evangelhos perdidos continuam polêmicos. E talvez esse próprio fato seja um testemunho do poder da palavra escrita de transmitir fé, esperança e mistério no decorrer dos séculos e por todo o mundo. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.